Olá, turma! Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de corporeidade, entrando agora nos tipos corporais, né, que são os somatotipos, e também vamos estar falando um pouquinho sobre os distúrbios de imagem, né, não vamos abordar tanto os distúrbios de imagem e alimentares, porque também é conteúdo lá do segundo ano, então a gente vai passar só por cima um pouquinho, tá bom? Então, vamos lá para somatotipos, que são os tipos corporais. Então, os somatotipos, técnica de classificação corporal, desenvolvida pelo fisiologista norte-americano William Herbert Sheldon, né? Sheldon, ele dividiu a estrutura física do ser humano em 3 condições diferenciadas. Então, ele classificou endemorfia, que é o endomorfo, mesomorfia, que é o mesomorfo, e ectomorfia, que é o ectomorfo. Então, ele dividiu, né, deu características e dividiu nessas 3 condições. E assim definindo determinadas características físicas que os diferenciam entre si. Então, a gente vai estar vendo cada uma dessas características que diferencia o indivíduo. Então, está aqui mostra representando na imagem, né? O indivíduo é ectomorfo, o indivíduo é endomorfo e o mesomorfo. Então, o indivíduo ectomorfo é aquele indivíduo mais de estrutura óssea menor, é mais magro, né? O endomorfo já é mais cheio, né? Tem uma composição corporal maior. E o mesomorfo, meso, né? Já está dizendo, meio. É o meio termo desses dois. Então, a gente vai estar vendo essas características mais detalhadas. E aí, o porquê, né? De ter essa classificação do tipo corporal? É importante justamente para a prescrição de exercício físico adequado a cada tipo físico. Porque o nosso corpo, ele apresenta características distintas, né? Então, há uma necessidade para poder ter um acompanhamento, um melhor desempenho atlético, né? Tem que se ter uma orientação específica, né, para determinado esporte e para o biotipo de cada pessoa. Então, endomorfo. Aqui está a característica do endomorfo. É justamente há uma tendência maior por gordura, principalmente o abdômen ele é mais proeminente, né? Pescoço curto e pouco relevo muscular, né? O indivíduo endomorfo. Então, o treinamento para o endomorfo tem que ser um treinamento com pouco descanso entre as séries dos exercícios, né? Com repetições elevadas. Tem que haver uma variação de exercício, uma ênfase ao componente aeróbico, né, e rígido controle alimentar, já que ele tem a tendência, uma facilidade maior a engordar, né, o endomorfo, tanto que ele é o mais cheinho, né, que é justamente esse aqui, o mais cheinho, né, então ele já tem uma tendência maior a engordar o endomorfo, então tem que ter uma alimentação mais restritiva. A alimentação, precisa ter mais cuidado com a alimentação, pois qualquer excesso pode contribuir para o aumento de peso e de medidas, pelo fato desta tendência ser proveniente de fatores hereditários, né? Então, o equilíbrio nutricional pode amenizar os resultados. Então, o indivíduo endomorfo, ele já é uma predisposição hereditária, né? Aquele indivíduo que ele já é mais propenso a ficar sobrepeso, tem umas medidas maiores, né? A estrutura óssea do endomorfo é justamente a estrutura óssea onde o tronco ele vai ser maior e os membros superiores e inferiores vai ser menor, né? O ectomorfo já é diferente, né? Então, aí estou mostrando, vocês estiverem reparando, né, que em cada um eu estou colocando um indivíduo né, na situação de quando ele tem o treinamento físico, né, atlético e não, né? Então aqui o ectomorfo, o Arnold é um exemplo de indivíduo ectomorfo. Então linearidade e fragilidade, né? Esse indivíduo tem ossos pequenos e músculos finos, né? Ou seja, ele tem uma magreza, né? Membros compridos e troncos curtos. Então no ectomorfo o tronco desse indivíduo ele é menor do que os membros.
os ombros são estreitos e sem proeminência de músculo. Então, está aqui mostrando o indivíduo quando ele não está totalmente, né, desenvolvido a musculatura e quando ele está desenvolvido. Então, o ectomorfo ele já tem uma estrutura óssea menor, então ele tem a tendência a ser menor, então tem que ter um treinamento bem maior, a repetição entre 6 e 10, sendo isso treinamento de força dinâmica, né, musculação, poucos exercícios por segmento muscular, poucas séries por exercício e baixo volume. Quando eu falo em alta intensidade, então é uma maior carga, né? E o volume é justamente a quantidade de repetição desse exercício por série, né? A alimentação. O cardápio deve ser rico em carboidrato, como pães, massas, cereais, pois este alimento tem a função de fornecer energia ao corpo, funcionando como estímulo para aumentar justamente a massa muscular e o peso do indivíduo, já que o indivíduo ectomorfo, ele tem a tendência a ter a ser magro, né? O indivíduo mesomorfo, que é o meio termo entre os dois, né? Alguns consideram que é o biotipo ideal, né, na musculação. A musculatura ele é rígida e proeminente, os ossos são grandes e maciços, ombros largos, deltóide e trapézio é bem desenvolvido. Quando eu falo deltóide e trapézio, é a musculatura das costas, certo, gente? Porque o indivíduo aqui não está de costa, mas toda essa musculatura do dorso, né? É a musculatura do trapézio, do deltóide, essa musculatura aqui do ombro, certo? Então, o deltóide e trapézio são bem desenvolvidos, tórax grande, cintura delgada, baixo teor de gordura corporal. Então, o mesomorfo, ele tem menos gordura corporal, né? Então, o treinamento é repetição entre 8 a 12, né, vezes 4 séries por exercício, e a alimentação, para onde a alimentação segue os padrões básicos para hipertrofia, né? Então, aqui a gente viu. E também existem os tipos mistos, né? Existem indivíduos que têm 2 tipos de somatotipos, né? 2 componentes, sem uma predominância muito clara de um deles, né? Que aí eu vou chamar esses indivíduos de endomesomorfo e mesoectomorfo, né? Então, é quando o indivíduo ele tem mais de um tipo, né? Então, quando você observa tanto o indivíduo feminino como o indivíduo masculino, você vai, né, dá para a gente observar até a gente mesmo e ver qual é o tipo que você é. Se você tem dificuldade de aumentar, né, massa muscular, tanto e como gordura, né, tem membros maiores do que o tronco, então você é um ectomorfo. Eu, por exemplo, sou um ectomorfo, né, meu biotipo é ectomorfo. Tenho muita dificuldade de aumentar. Endomorfo já é aquele que tem maior facilidade, né, de aumentar. Troncos, o tronco ele é maior do que os membros, né, tem grande facilidade de tanto de aumentar, principalmente a massa gorda, né. E o mesomorfo é um meio termo, então ele é proporcional, né, e ele tem facilidade tanto de aumentar a massa magra, né? Então é o meio termo desses dois. É o que todo mundo queria ser, era o mesomorfo, que é o meio termo, certo? Terminando aqui os tipos corporais, né? E esses tipos corporais, dependendo do tipo corporal que esse indivíduo tem, ele vai ter mais ou menor facilidade para atingir, né, o corpo desejado, já que quer queira, quer não, né? Somos influenciados por um padrão específico, né, estético. A gente hoje, como a gente já viu na aula anterior, hoje o biotipo físico, né, valorizado dentro da sociedade, no homem é um biotipo, né, tanto no homem como na mulher. Os indivíduos procuram treinar o corpo, muitas vezes seguindo um padrão estabelecido socialmente. E tem que ter um certo cuidado, porque nem sempre o indivíduo vai conseguir atingir esse padrão porque o biotipo dele não permite, né? Não permite. E a pessoa tem que respeitar esse limite do seu corpo. Então, cada um de nós tem sua individualidade, temos que respeitá-la, aceitá-la e fazer o possível para melhorá-la e não modificá-la. Então, a primeira coisa é a gente aceitar, né, como a gente é, gostar e cuidar, né, para ser saudável. E quando o indivíduo não cuida, né, não tem esse cuidado e infelizmente,
fica psicologicamente abalado por não atingir um padrão específico, esse indivíduo acaba tendo certos distúrbios, que a gente chama de distúrbio de imagem, né? E, infelizmente, a influência da mídia na constituição dos modelos e padrões corporais tem acontecido constantemente, né? E no mundo atual, no mundo contemporâneo, somos todos consumidores midiáticos, especialmente a mídia televisiva. Sabemos que essas mídias têm uma intencionalidade evidente de divulgação de modelos corporais, visibilizando determinados padrões e associando-os à felicidade, né? Ao prazer, ao sucesso. Então, muitas vezes, as pessoas acreditam que quando ela chegar àquele determinado tipo físico, né, ela vai ser feliz, né? Infelizmente, a gente acaba não refletindo sobre essas questões, né? A gente acaba sendo capturado facilmente e passamos, sim, a adotar certos comportamentos na busca incessante para atingir esse ideal de imagem corporal perfeita, né? Infelizmente, a gente acaba desenvolvendo os indivíduos que busca de forma muito intensa, infelizmente, ele pode desenvolver certos distúrbios de imagem, né? Que são justamente os distúrbios alimentares. E um deles é a anorexia, que a anorexia, assim como está mostrando aí na imagem, o indivíduo, ele, infelizmente, ele passa a restringir a sua alimentação, então ele passa a não comer, porque quando ele olha no espelho, ele se vê gordo, né? Ele se vê com a composição corporal grande, né? Sendo que ele não está. Muitas vezes ele está super magro, né? Desnutrido, mas quando ele se olha no espelho, ele se vê obeso, muitas vezes, né? Então esse indivíduo ele passa a ter um temor de ganhar peso, de ficar gordo, né? Apesar de que o peso dele muitas vezes está abaixo do normal, né? Ele passa também a não comer, ele se recusa a comer, se recusa a manter um peso corporal, né? E, infelizmente, uma das características que acontece com esse indivíduo, muitas vezes esse indivíduo são mais acometidos do sexo feminino, né? E, infelizmente, fisiologicamente, acaba acontecendo a amenorreia, que a amenorreia é justamente a ausência do ciclo menstrual, né? Então, não que o indivíduo masculino não aconteça do indivíduo masculino não ter, né? Mas, infelizmente, é mais acometido no indivíduo do sexo feminino. Esses distúrbios de imagem como a anorexia. Além da anorexia, nós temos a bulimia. A bulimia, o indivíduo, muitas vezes, ele está num peso, né? Ele pode ser que esteja no peso ideal, né? Ou sobrepeso, dificilmente o bulêmico vai estar obeso, né? Só que a bulimia, ou melhor, nem sempre, né? Ele vai estar obeso, mas ele tem essa preocupação excessiva também com o seu peso corporal. Só que o bulêmico, ele tem ele come em excesso, né? Ele come e após comer, ele induz o vômito, né? Então, o indivíduo bulêmico, ele come exageradamente, depois ele sente um sentimento de culpa, ele tem uma baixa autoestima, né, muito grande, ele se sente culpado, ele não gosta das ações que ele tomou, então, para compensar aquela ingesta calórica, ele induz o vômito, né? Ele procura um meio para justamente compensar aquela ingesta alimentar, e aí ele procura ou ele induz o vômito, né? Ou ele toma um laxante, ou ele fica em jejum, né? Justamente para poder ter aquela perda calórica. Muitos indivíduos que têm bulimia, eles acabam desenvolvendo certos calos, né, nas mãos, justamente por induzir muito, né? Então o vômito, ele acaba tendo calos no dorso dos dedos, né?
Fora a bulimia e a anorexia, nós também temos a vigorexia. A vigorexia ela é parecida um pouquinho com a bulimia, com a anorexia. Na vigorexia, acomete muito mais os indivíduos do sexo masculino. Não só, né, pode acontecer também do feminino, né, mas acontece mais, é mais comum, né, segundo os estudos, é mais comum no sexo masculino. Então, assim como está mostrando na imagem, o indivíduo ele pode estar com a composição corporal grande, né, com bastante massa, mas quando se olha no espelho, ele se vê super magro, né? Então, ele passa a praticar exercício físico de forma exagerada, o indivíduo que possui vigorexia. Então, ele treina muito e muitas vezes ele acaba levando ao extremo, né? Acaba tendo o efeito de overtraining. E esse indivíduo, ele não está satisfeito também com a imagem corporal e passa a treinar de forma excessiva. Os riscos, né, desse indivíduo que possui vigorexia é que, como ele, quando se olha no espelho, ele não vê a imagem que ele deseja, ele passa a utilizar anabolizantes, né? Então, esse é um dos riscos maior aí da vigorexia. Turma, esse símbolo aqui é do símbolo do projeto Não aos Padrões. Se vocês clicarem nele, lá no material, você será direcionado ao projeto do pessoal e do liceu, né, das meninas que hoje é segundo ano, né, o projeto Não aos Padrões. Ele aborda justamente, né, esses padrões estabelecidos na sociedade, né, e esses distúrbios que, infelizmente, são problemas psicológicos, né, e há uma necessidade de um acompanhamento multifatorial de profissionais, né, vários profissionais para poder combater esses distúrbios, né, tem que ter um acompanhamento psicológico, nutricional, né, e esse projeto surgiu no ano passado aqui no liceu, né? Então é um projeto bem bacana. Depois dá uma olhada lá no Instagram das meninas, né? Sigam lá. É um projeto orientado por mim, certo? E foi um projeto que surgiu a partir dessas aulas de corporeidade, tá bom? Então, como eu estava falando sobre os anabolizantes, eles são esteroides, né, andrógenos anabólicos, né? Em sua grande maioria, eles são hormônios sintéticos, né, que imitam o hormônio testosterona, que o hormônio testosterona é um hormônio masculino, mas que também nós mulheres, lógico, em pequena quantidade, mas também temos, né, no nosso organismo. Então, a testosterona natural tem dois efeitos distintos no organismo, que é o efeito andrógeno e o efeito anabólico. O efeito andrógeno, ele influencia nas características masculinas, como mudança de voz, crescimento do órgão sexual, crescimento do bigode, barba, né, pelo nas axilas, áreas genitais e também agressividade, né? Esse é o efeito andrógeno. E o efeito anabólico é aquele efeito onde há uma influência no controle da gordura e o aumento da massa muscular e da força. Por ter esse efeito anabólico, né, o desenvolvimento desses esteroides teve justamente como objetivo o desenvolvimento desse efeito anabólico e a diminuição do efeito andrógeno, né? Só que, infelizmente, não houve sucesso nessa tentativa de obter esse anabolizante apenas com efeito, né, anabólico, né? E sem o efeito andrógeno. Então, os anabolizantes sintéticos eles são utilizados no tratamento de algumas doenças, porém, a maior parte dos usuários utiliza ele com o objetivo de aumentar a capacidade de treinamento, né, justamente com a diminuição da fadiga e o aumento da força física e principalmente o aumento da massa muscular. As pessoas querem crescer de forma rápida, né, querem algo imediato, que na verdade não é bem assim e muitas vezes não é saudável, né? Então, entre os atletas profissionais, o uso dessa substância é caracterizada doping, né? Então, o doping é justamente esse uso anabolizante, porque ele quer conseguir chegar
a um patamar maior, né? E o uso é maior entre homens, mas o índice de mulheres usuárias de anabolizante também tem crescido. Então, os anabolizantes são encontrados como comprimido, cápsulas de injeção intramusculares, né? Os usuários de anabolizante podem desenvolver dependência. Então, o indivíduo pode ficar dependente, sim, e é um risco muito grande. Então, são inúmeros os possíveis efeitos colaterais. Alguns são comuns a homens e mulheres, enquanto outros são específicos a cada sexo, né? Então, há um risco muito grande à saúde, tanto aqui os efeitos colaterais desses anabolizantes, né? Então, nas mulheres, acaba acontecendo o surgimento do pomo de Adão, né, que é o gogó aí, né, e engrossamento da voz, diminuição dos seios, irregularidades ou interrupções do ciclo menstrual, né, aumento do tamanho do clítoris e crescimento anormal de pelo no corpo. Então, esses são os efeitos na mulher. Nos homens, acomete calvície, aparecimento de mamas, né, atrofia dos testículos e diminuição da contagem de espermatozoide, né. Em ambos os sexos pode acontecer acne, retenção de líquido, depressão, agressividade, sobrecarga nos rins, né, comprometimento da fertilidade, hipertrofia do coração, né, que por sinal leva à insuficiência cardíaca, maior risco de hipertensão, diabetes, infarto e AVC, e redução do colesterol bom, né, e aumento do colesterol ruim. Então, esses são efeitos, né, bem agressivos ao corpo, então não vale a pena, né? Não vale a pena você usar. Acaba não sendo saudável, você acaba correndo um risco muito grande. Então, bons estudos, cuide do seu corpo, você mora nele, né? Ame seu corpo. E até a próxima aula.